Oi, sexto ano, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre outras formas de demonstrar dados que não sejam nos mapas. Nós estudamos que os mapas podem ser bem diferentes, pode ser mapa político, pode ser mapa de relevo, mapa de clima. Agora a gente vai ver que eu posso representar algum tipo de informação das regiões ou dos estados ou das cidades do Brasil sem usar os mapas. Esse daqui é um exemplo de uma tabela que vai falar sobre a população no Brasil. Eu posso usar um mapa para mostrar por diferentes cores onde tem mais pessoas vivendo do que onde tem menos, mas eu posso usar também uma tabela. Só que uma tabela ela deve ser muito simples, não pode ter muita informação, senão acaba confundindo quem está vendo. Esses dados têm que ser muito realmente claros e necessários. Por exemplo, olha aqui, essa aqui é bem simples. Olha o título: População recenseada e estimada do Brasil nas grandes regiões em 2010. Recenseada é que o censo foi feito para contar a quantidade de pessoas que vivem naquele lugar. Nas grandes regiões, vamos lá. No Brasil, qual é a estimativa da população? 190 milhões, 755.799 pessoas. Aí vem a quantidade de pessoas que vivem na região norte, região nordeste, região sudeste, região sul e região centro-oeste. Não tem como a gente se confundir, porque é uma tabela muito simples, ó. O nome da região e o número de pessoas que vivem lá, a estimativa, mais ou menos. Eu posso usar também um gráfico de colunas. Esse gráfico de colunas serve principalmente para a gente poder comparar. Por exemplo, as pessoas que vivem no Brasil dividido por grupo de idade em 2010. Olha, de 0 a 9 anos, de 10 a 19, de 20 a 39, de 40 a 59 e com 60 anos ou mais. O que eu consigo ver? Qual é o grupo de pessoas do grupo de idade que mais tem pessoas vivendo no Brasil? Só de bater o olho aqui nas colunas, eu já consigo ver que entre 20 e 39 anos, olha, tem mais pessoas. E qual é o grupo de idade de pessoas que tem menos pessoas vivendo aqui no Brasil? De 60 anos ou mais. Então, o gráfico de colunas, ele é usado principalmente para a gente comparar informações. Você bate o olho, você já consegue ver aonde tem mais, aonde tem menos, e onde é intermediário. Esse gráfico de linha, gente, ele é muito usado em empresas, em economia, em questão de dados contínuos, um tempo maior. O que eu consigo ver aqui? Ó? Consumo de energia elétrica vai subindo. Olha, aqui embaixo eu tenho os meses do ano, e aqui do lado eu tenho o consumo de energia. Eu tenho que ter informação tanto na lateral como embaixo, porque aqui, olha, como se fosse uma grade, eu vou cruzando as informações. Olha, em março, o consumo começou em 16,2 e subiu para mais ou menos 16,8 aqui. Em abril também continuou subindo, olha, maio subiu, só vai cair entre junho e julho que vai cair o consumo de energia, depois sobe de novo. Só que eu só sei que isso está acontecendo nesse mês porque eu tenho os meses registrados aqui embaixo. Então, quando eu falo de gráfico, gente, seja gráfico de coluna, tabela, gráfico de linha, eu tenho que ter muita atenção porque eu tenho que ter as informações aqui do lado e os meses do ano nesse caso, ou em outro gráfico pode ser o ano, pode ser o dia da semana, mas eu tenho que ter a contagem de tempo nessa linha aqui embaixo e alguma outra informação aqui nesse caso do consumo de energia na linha do lado, para eu saber se está aumentando ou se está caindo. Um outro tipo de gráfico é o circular ou chamado de setograma. Tem gente que chama de gráfico de pizza. É esse gráfico que mostra os dados através de um círculo. Aqui está falando da participação setorial em 2005 na questão economia do Brasil. Então, qual foi o setor que mais contribuiu na economia do Brasil em 2005? Olha, eu vou olhar o lado maior, nem sempre ele vai estar colorido, nesse caso está. Então, olha, 27% da indústria química e petroquímica. Qual foi a que menos contribuiu? Metais e fundição, que é esse verde
diferente aqui. Então, quando eu falo de gráficos circulares ou cetogramas, eu tenho que prestar muita atenção na divisão que é feita no círculo. Muitas vezes não vai estar colorido, então, às vezes, quando está colorido, realmente é mais fácil a gente enxergar as diferenças. Mas caso não tenha, tem sempre uma legenda falando a porcentagem. Então, a maior fatia é a que mais contribuiu e a menor fatia é a que menos contribuiu. Vocês podem perceber que todos esses exemplos que a tia usou aqui no vídeo, a tabela, o gráfico de coluna, o gráfico de linha e o gráfico circular, todos estão na apostila de vocês.